dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Boa noite, está no ar o Pente Filho Entrevista, aqui pela TV Erechim, sempre com o patrocínio da Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. E também a Sicredi, garanta mais resultados para você. Traga sua poupança para o Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao longo das últimas 2, 3 semanas, aí, após o primeiro turno, estamos entrevistando todos os candidatos a deputado estadual e federal que concorreram aqui por Erechim e pelo Alto Uruguai. Mais uma vez, ficamos sem representantes, isso cabe uma análise profunda do nosso sistema eleitoral, onde privilegia quem tem mais recursos do que quem tem mais trabalho. Infelizmente, é essa a realidade que vivemos hoje. Na noite de hoje, o nosso entrevistado é André Jukoski, do PDT, ele que concorreu a deputado federal, optou por uma campanha diferente do trivial, com redes sociais e tudo, mas fez 7.272 votos, e desses, 3.034 foram em Erechim, e votos pingados em 256 municípios, entre os 497 que temos no Rio Grande do Sul. André, primeiramente eu queria te parabenizar, como faço a todos. Poucos têm a coragem de colocar o nome à disposição. E tu teve. Em determinados momentos diziam, o André vai desistir, ele não vai, é fogo de palha. Tu sempre me disse, eu sou candidato. Eu sou candidato. E tu foi até o fim. Parabéns pelo teu resultado e pela coragem. Rodrigo, a todos os telespectadores, o nosso boa noite. Realmente, enfrentar uma campanha para deputado federal nas condições que eu enfrentei é algo que é muito próximo, vamos dizer assim, de um ato, vamos dizer assim, é uma linha tênue entre a coragem extrema e a loucura. Porque basta que todo cidadão consulte a distribuição do fundo partidário e vai verificar que tivemos candidatos a deputado federal que largaram com mais de 2 milhões só de fundo partidário. Então, infelizmente a gente começa a conversar sobre um momento tão importante que é uma eleição, falando de recurso. A população cobra muito uma política diferente, mas a população em si, ela não tem o cuidado de analisar propostas e projetos. É o candidato que mais aparece, é o candidato que teve o cabo eleitoral batendo na sua porta, é aquele que tem uma determinada estrutura que vai conseguir, né? É aquele candidato que o partido assume a candidatura. Eu não sei, né? Vamos pegar um deputado federal que vai à reeleição. Ele tem um fundo partidário grosso, que é a parte para ele. Fizeram uma lei para proteger os mesmos. Sim. Ele tem as emendas parlamentares, ele tem as emendas de bancada e ele tem
a estrutura do gabinete. Perfeito. Então, quando tu fala em loucura, só esses 4 temazinhos já explica. Mas a avaliação que eu faço da situação política, principalmente do Alto Uruguai, após a gente ficar sem representação em Brasília novamente, é que nós avançamos. Foram 6 candidatos da nossa região e isso proporcionou que a maioria dos votos ficasse na região. Então, houveram pessoas que se disponibilizaram e a população de Erechim e do Alto Uruguai parou para olhar para os seus candidatos. Mas a questão, Rodrigo, o grande problema do Alto Uruguai não ter representação, e eu vou usar um termo um pouco pesado, tá? Um termo um pouco pesado para os agentes políticos. Nós temos síndrome de vira-lata. O que seria síndrome de vira-lata? Eu vi lideranças do próprio PDT nos mais diversos municípios, por uma emenda de 50, 100 mil reais, assumir compromisso de fazer campanha para determinados candidatos do meu próprio partido. E isso acontece em todos. Então, o que acontece? Muitos agentes políticos, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, pensam no seu futuro político. E a população deveria medir isso. Como que funciona? Por que isso? De que forma? Por que essa questão de, eu tenho a linha com determinado deputado, mas quando a gente se elege, por exemplo, é a mesma situação de vereador. Eu nunca olhei uma demanda de determinado bairro antes de ir lá resolver, tentar ajudar, de verificar quantos votos eu fiz no bairro. Não é assim que a coisa funciona. E, infelizmente, na questão política, nesse ponto, a população tem a sua responsabilidade, porque a política é construída por todos. Mas os agentes políticos, eles precisam repensar a questão de como participar da eleição. Mas essa é uma questão, André, desculpa, que eu bato há muito tempo. Se nós temos pessoas de fora que fazem voto aqui na nossa região, alguém os trouxe. Eles não vieram sozinhos. Aí hoje tu vê pessoas defendendo o voto regional, e eu acho que tem que defender, mas fazendo campanha para os caras de fora. Então é da boca para fora, e na ação é diferente. Então tu fala bem quando a culpa é do agente político. Nós temos uma terra fértil, aqui é a capital da amizade que recebe todos mesmo, digo. Nós temos uma terra fértil, tipo de coisa, e não faz os seus líderes. E isso nós estamos pagando um preço. Nós estamos perdendo infraestrutura, nós estamos perdendo investimentos. Eu vi recentemente um debate, o último, na quinta-feira, entre o Sartori e o Leite, e prestei muita atenção. O debate foi até Passo Fundo. Foi até Passo Fundo. Trago mais um dado aqui para mostrar porque que os caras não dão muito interesse para a nossa região. Em recente estudo do ICMS que os municípios irão receber em 2019, por exemplo, os 37 municípios que fazem parte da delegacia da Receita Estadual aqui em Erechim, que dá um pouco mais da MAU, são responsáveis por, tu que é um professor de matemática, vai entender o que eu vou dizer, por 0,8% da arrecadação do ICMS de todo o Rio Grande do Sul. Então, pouco voto, pouco PIB, pouco ICMS, pouco investimento. O Alto Uruguai, os governantes ficam de costa para nós. E é por isso que é uma terra de ninguém, por isso que os caras chegam aqui, cada um leva um pouquinho, e nós dificilmente vamos ter nossos representantes se não mudar a política, se não mudar o perfil de ação do agente político. E por isso assim, eu agradeço muito a confiança de todos que acreditaram na nossa proposta, porque foram votos de convicção. Porque, veja bem, hoje o que eu verifico, qual o saldo que eu faço da minha participação no processo eleitoral? A minha profissão como professor me levou a 256 municípios, é mais de metade do estado. E, por exemplo, a gente vai olhar a questão de votação, que eu tenho a lista aqui comigo, se a gente falar, por exemplo, de Carazinho, né?
Carazinho, eu nem estive na cidade, né? Mas eu fiz uma votação, até o número me foge aqui, mas 67 pessoas votaram. Quer dizer que são estudantes que conhecem o meu trabalho, que me acompanharam pelas redes sociais, enfim. É uma campanha que não chegou nem perto dos 3 dígitos, né? Menos da metade de 2 dígitos, né? Então é uma campanha... Em valores. Em valores, é uma campanha muito humilde e que mostrou uma abrangência muito grande. Isso faz confiar que a gente pode pensar numa perspectiva de futuro também, né? Mas a avaliação que se faz é que nós, brasileiros, nós temos um grande problema na nossa concepção política. Veja a própria eleição do Bolsonaro. Mito, mito, mito. Mito para mim é Albert Einstein, né? E veja bem, a gente mitifica os nossos políticos nos cargos de presidente, governador e prefeito. Mas onde se desenvolve toda a política é no legislativo. É o legislativo que aprova ou não aprova. Quem manda no Brasil é o Congresso, sempre digo. E o Congresso é o câncer da política brasileira. Então, a mudança não vai partir de cima, vai partir do Congresso, do Senado. O presidente, ele propõe, o Congresso aprova ou não. Claro que o presidente tem um poder de fogo grande, ele que tem toda a possibilidade de articulação, até porque ele tem o recurso em mãos. E até algo que me chamou a atenção, que se eu não entendi errado no primeiro pronunciamento do nosso novo presidente a partir de janeiro, é que ele quer mais Brasil e menos Brasília, dando a entender uma linha direta dos recursos da União com os municípios. Isso me aponta para um horizonte chamado fim de emendas parlamentares, ou redução, pelo menos. Pode ser o Pacto Federativo, pode ficar mais recursos nos municípios, onde a vida acontece. E nessa questão, quando você coloca do Alto Uruguai, é um erro estratégico de gestão do Estado, principalmente do Estado. Veja bem, o Estado ele se desenvolve numa determinada região central, vamos dizer assim. Deixam abandonado o sul do estado, deixam abandonadas as regiões de fronteira, deixam abandonado o Alto Uruguai. Se você gerar desenvolvimento em todo isso, e mesmo assim a nossa região produz recursos, nós temos excelentes profissionais, nós temos um nível educacional muito bom, temos, mas se a gente tivesse incentivo, nós cresceríamos muito mais. Então, eu acho que pela falta de apoio desse empreendedorismo foi necessário para a sobrevivência da região. Sim, sim. Falta de logística, longe das decisões políticas, com poucos recursos públicos. Eu acho que a característica, o DNA da população de Erechim, do Alto Uruguai, foi em função disso. Ou nós fizemos ou nós estamos mortos mesmo. Então, por isso, tem tanta coisa boa que acontece aqui. Tanto é que, se nós pegarmos Itatiba do Sul como exemplo, tem uma fábrica de pallets lá que eu estive visitando durante a campanha, tem o pessoal que vende a laranja, etc e tal, com toda aquela dificuldade de acesso que o município de Itatiba do Sul tem, as pessoas sobrevivem e fazem a cidade se desenvolver. Tem uma vinícola já famosa. Uma vinícola famosa também. Então, o que acontece? As pessoas se sobressaem às dificuldades. Então, se nós recebêssemos estímulos e incentivos, as coisas seriam muito diferentes. Deixa eu te dar um dado de Itatiba do Sul que é extremamente interessante pelo contexto político. Foi a cidade do Alto Uruguai onde o Haddad teve o maior percentual de votos. Aí mostra a liderança da prefeita em segundo mandato, Adriana Toso, que é do PT em segundo mandato. E o Eduardo Leite tem um percentual maior que o Haddad, foi o maior percentual do Alto Uruguai. Ali, naquele canto, sem acesso asfáltico, o PT mostrou que levaram na risca que o MDB é o partido do golpe. Sim. Tu via muito assim, o Haddad primeiro e o outro Leite acima. O Temer, o Sartori faz parte do Temer, que é o partido do golpe. Uma coisa interessante com essa análise dos números, né? Sim, sim. É perceptível e a liderança da prefeita lá, ela é assim, ó, notória realmente.
E tu, André, e assim, eu sempre digo, após uma eleição para deputada federal, não é uma eleição fácil. É uma eleição cansativa. Qual é o aprendizado que tu tirou dela? O aprendizado que eu acredito que todos os agentes políticos, a gente falava dos agentes políticos do Alto Uruguai, deveriam participar efetivamente de uma campanha, deveriam ser candidatos, para entender como as coisas funcionam. Porque o que me motivou a ser candidato foi o dia que eu fui a Porto Alegre visitar deputados federais, que eles têm expediente na segunda-feira em Porto Alegre, em busca de recursos para o Hospital Santa Terezinha. Fui sem diária. Eu sou um vereador que não tem nenhuma diária até hoje, né? E acredito que não há necessidade de diária quando você não tem certeza da vinda de recursos. Foi algo que eu defendi durante a campanha e vou continuar fazendo. A questão é assim, ó, a pergunta de um assessor de deputado diz assim: quantos votos teremos em Erechim para o nosso candidato se a gente largar uma emenda? Eu não negocio o benefício para a população. Ou você tem convicção que você quer ajudar a região. Nós estávamos falando... Aliás, ele nem me deu oportunidade de dizer que era para o Hospital Santa Terezinha. Não me deu oportunidade. Eu virei as costas, eu saí de lá, eu pensei comigo assim: olha, independente da quantidade de votos, eu vou ser candidato. Eu serei candidato porque a política não pode se mover assim. Tanto é que se vê assim, ó, o maior aprendizado, partidos políticos, 99% para não cometer injustiça, estão deteriorados. O que é o fundo partidário? O meu PDT? Que situação é essa de priorizar os candidatos com mandato? Aonde está o dedo democrático do PDT? Não existe. O PDT precisa se reinventar. O PDT perdeu muito. E isso me dói. Como... E não é só esse mandato, já vem de alguns mandatos. É aquela coisa, como nós temos pouca representatividade, é isso que os meus companheiros não entenderam na região, que apoiar uma candidatura regional nos fortaleceria em relação a Porto Alegre. Eles colocam quem eles querem no diretório e sempre decidem acompanhar um governo para colocar os amigos nos cargos. Isso não é com o PDT, é com todos. Com todos. Mas nós vamos no intervalo e já voltamos. O E-Social será obrigatório em 2019 e com a saúde ocupacional da Unimed é mais fácil. Toda a equipe que você precisa está aqui. Solicite uma visita. Ligue 54 3520 6103. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados e parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Erechim, sempre com o patrocínio da Unimed Erechim e também do Sicredi. Ouvindo nesta noite, entrevistando André Jukoski, que concorreu a deputado federal nas eleições desse ano. André Jukoski, que foi o mais votado do PDT na eleição para vereador. Eu gosto de dizer, ele é um sonhador, ele acredita que pode mudar a política, mas ele vê que na prática vai ser um caminho árduo, mas eu acho que ele não pode desistir no que ele entenda que é certo. Apesar de ser dolorido, apesar de apanhar às vezes, mas é um jogo pesado. A política, infelizmente, é um mundo atípico do que nós vivemos no dia a dia. Logo após a eleição,
numa sessão da Câmara de Vereadores, ele já foi líder de governo do Schmitt e do Lando, ele disse uma frase: está na hora de abrir o livro. Eu cansei. A pausa, eu cansei. O que tu quis dizer com isso, André? Eu estava lá, ninguém me disse, então eu ouvi da sua boca isso. A questão é que, Rodrigo, assim, ó, nós temos o vice-prefeito, nós fazemos parte do governo, nós carregamos o fardo de fazer parte de um governo, porque é muito mais fácil ser oposição. Nesse aspecto de ser uma pessoa extremamente sonhadora, eu sempre busco a construção das coisas. E eu tenho uma dificuldade muito grande para quem vem da iniciativa privada, onde tudo tem começo, meio e fim e prazo para acontecer, de que as coisas não se desenrolem. Isso para mim me causa assim, ó, eu trabalho muito com questão de meta, de resultado. E claro, a gestão pública é diferente. Sim, eu sei disso. Só que o que eu sempre cobrei e continuo cobrando do governo é que não existe uma comunicação plena. Porque vejam bem, o governo ele sofre vários apontamentos dos partidos de oposição e da população em si. Inclusive eu digo para ti assim, até a oposição tem sido bem benevolente. Mas o que acontece? O governo não comunica as obras que faz, não comunica qual é a pretensão. E é a mesma situação em uma família. Se você tem, por exemplo, assim, família numa empresa, se tu tem uma empresa, você tem sócios, você precisa dizer para o teu sócio aonde você quer chegar com a tua gestão, para ter a confiança, para ter aquela pessoa trabalhando junto contigo. E parece não, muitos momentos falta isso. Isso cansa. E foi o que eu disse, a morosidade de algumas secretarias, a dificuldade em colocar em funcionamento determinadas ações. Então, isso realmente cansa alguém que espera resultado. Tanto é que nós tivemos uma reunião logo após a situação com o prefeito, com os demais vereadores, e houve um compromisso do executivo em melhorar esses aspectos. Porque eu me lembro na época dessa reunião, por exemplo, tu falou, tu deu o teu pensamento, o próprio Araújo falou, e os demais vereadores da base preferiram o silêncio. Aí que me chamou a atenção que algo de mais grave podia estar acontecendo, né? Que ninguém saiu em defesa. Uns não falaram mal, mas o silêncio diz tudo, em determinados momentos, né? Sim, e é uma situação assim, ó, que, Rodrigo, muitas pessoas podem pensar assim, porque o problema também das pessoas, às vezes, é colocar todo político no mesmo balaio. Eu não estou preocupado com 2020. Eu estou preocupado em reformular o meu mandato para oferecer um mandato ao nível das pessoas que acreditaram na minha proposta, a nível das pessoas que trabalham no município de Erechim. E para isso eu não preciso ser um puxa-saco do governo. Eu sou governo, mas eu tenho uma atitude consciente em relação ao que a população precisa. E outro detalhe, a comunicação traz tranquilidade para executar o trabalho. Por exemplo, assim, ó, eu não vejo sentido em tanta discussão sobre a obra do Chafariz. É só pegar qualquer obra histórica em qualquer cidade do estado e ver os valores que custam uma obra dessa. Então, não é só uma pintura, o que fica embaixo do chafariz. Mas aí vai entrar numa questão que tu disse. A comunicação. Tu tinha que ter se antecipado e mostrado, ó, ele custa 30 mil os comandos, custa 20 mil as luzinhas, custa tanto o sistema computadorizado para ele poder fazer essas águas dançantes, custa tanto a reforma, custa tanto separar a parte elétrica da parte de água. Isso não é feito. Eu fiz isso como jornalista de pesquisar. Foi o primeiro cara que divulgou a obra do Chafariz. Mas não num tom contrário. Sim. Tanto é que no início o preço orçado era de 300 mil, não 200. Como uma empresa que faz peça ganhou, barateou o custo na época. Então, eu nunca fiz uma questão, os caras faziam uns comentários dentro do Chafariz, mas não tinha nada a ver com o que estava dentro do texto, né? Sim. E é uma situação assim, Rodrigo, que eu vou usar o meu exemplo. Eu administrei uma empresa
com 120 funcionários durante 10 anos, e como eu sempre tive clareza muito grande com todos os colaboradores, eu nunca tive uma reclamatória trabalhista em 10 anos. Então, quer dizer o quê? Se você trabalha numa determinada situação com clareza dos objetivos, você faz a população se sentir parte disso, as coisas ficam mais fáceis. Eu sei, o fardo é grande, mas a arte de comunicar nesse sentido é importante. Por isso, eu sempre digo assim, ó, a gente tem que parar com os projetos de 4 anos. Onde nós queremos chegar com Erechim daqui a 50 anos? Que tipo de comemoração nós queremos nos 150 anos de Erechim? Será que não é possível a gente evoluir nesse aspecto? Nós temos na classe política muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas dotadas de condições de apresentar algo diferente para a cidade, algo melhor. Nós estamos muito bem em relação a muitas cidades. É só concorrer a deputado para você saber. Mas nós temos muito que melhorar e para isso a gente tem que chamar a população também para a sua responsabilidade. Estamos ainda a 40 segundos, acabando o nosso tempo, passou rápido. Sim. Então, o futuro político não sabe ainda, deixou claro aqui, mas tu acredita numa guinada assim positiva do governo? 30 segundos. Acredito. Se a gente não acreditar, desiste. Nós temos que acreditar e continuar trabalhando para que as coisas melhorem ainda mais. Tem sido feito obras, mas a gente precisa estar mais próximo à população e comunicar mais o que está acontecendo. André, obrigado e sucesso. Nós nos encontramos seguidamente por aí, conversamos por WhatsApp, na Câmara de Vereadores. Perfeito. E eu estou sempre acompanhando o trabalho de todos, que eu acho importante para poder divulgar para a população. Uma boa noite a todos e até a próxima. O E-Social será obrigatório em 2019 e com a saúde ocupacional da Unimed é mais fácil. Toda a equipe que você precisa está aqui. Solicite uma visita. Ligue 54 3520 6103. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.